Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio mais uma vez poder estar aqui com você. Eu não sei onde você está, no momento que você está, mas uma coisa é certa. Meu desejo e minha oração que onde você estiver, você e a sua família possam estar bem e que juntos possamos continuar superando esses momentos, E eu quero compartilhar com você nessa oportunidade sobre um tema que nós temos ouvido constantemente, tem sido motivos de debate, de estudo. Como será a igreja pós-pandemia? Será que a igreja vai mudar? Talvez ela mude na questão dos recursos, Hoje nós estamos aqui, eu estou falando com você através das redes sociais. Mas a igreja de Cristo, como corpo de Cristo, ela não vai mudar. E eu quero ressaltar isso nessa oportunidade, quero convidar você a, juntamente comigo, acompanhar através da palavra do Senhor o que a palavra diz sobre igreja, corpo de Cristo. Por que precisamos retomar o nosso culto presencial, os nossos encontros? Por que a igreja precisa se reunir? Claro, obedecendo os protocolos, sabemos dos momentos, ficamos sem nos reunir no tempo de exceção, tempo de pandemia. Mas por que precisamos retornar? Por que não podemos continuar somente com as programações online? Alguns dizem que a igreja pós-pandemia será uma igreja híbrida, outros dizem que será uma igreja apenas conectada. Mas eu discordo. Eu entendo que a igreja, como corpo de Cristo, ela vai continuar sendo a mesma igreja. A sua essência, a sua comunhão, o encontro, isso não deve ser alterado. Vamos orar pedindo direção do Espírito Santo para que possa nos iluminar a compreender realmente, a resgatar esse sentido de igreja como corpo de Cristo. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade mais uma vez de compartilhar da tua palavra. Queremos te pedir pelas famílias enlutadas, pelos enfermos, queremos te agradecer por aqueles que já estão curados, já estão de retorno aos seus lares. E agora, Pai de amor, que o teu Espírito Santo mais uma vez tenha liberdade de atuação e que nós possamos compreender a tua palavra, compreender realmente a finalidade, missão e essência da igreja. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero iniciar essa minha palavra lendo o texto de Romanos, capítulo 12. Nós vamos utilizar diversos textos, mas vamos iniciar lendo o livro de Romanos, Paulo, quando escreve ali a igreja em Roma, no seu capítulo 12, os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabemos que a maior necessidade do mundo, e agora reforçado durante a pandemia, e houve um tempo em que a maior consulta, o maior número de consultas no Google era sobre fé e oração, ou foi sobre fé e sobre oração. Então essa necessidade das pessoas, como também da igreja, é uma necessidade de adaptação ao curso da história, e muito mais nesse período. E essa adaptação, é bom que seja ressaltado aqui, ela só vai se viabilizar, preste bastante atenção, mediante a disposição que nós temos, a disposição do mundo, a disposição das pessoas e da igreja em se transformarem, que é o que Paulo está dizendo aqui. Essa transformação é o segredo de um organismo vivo. Leon Tolstói diz o seguinte: todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Uma frase bastante interessante que nós devemos
tomar para nós mesmos, avaliando inclusive o futuro da igreja. Mas como eu disse, eu quero falar da igreja como corpo de Cristo. E aí sim vamos ressaltar essa necessidade de uma igreja presente, de uma igreja que se reúne, de uma igreja que está unida, né? Claro que nós somos igreja onde estamos, você está aí na sua casa, você é igreja, templo do Espírito Santo, mas vamos falar sobre essa necessidade, né? Até porque o apóstolo Paulo diz dessa necessidade de nos reunir, do culto racional, né? Do testemunho. Eu quero dizer e quero também, nessa parte inicial, falar sobre a comunicação da igreja. E essa comunicação da igreja, ela se processa através, ou pelo menos deve se processar, através de 3 elementos básicos. Primeiro, querigma, que significa o quê? A mensagem, a comissão que o Senhor deixou para que a igreja pudesse transmitir. O segundo elemento é a koinonia, comunhão. Como é que vamos pregar, como é que vamos levar a mensagem se não estamos unidos? E a terceira ou o terceiro elemento é a diaconia, o serviço. Então nós temos a mensagem, a comunhão e o serviço. E aí, para a gente compreender um pouquinho melhor, e a gente pode encurtar distâncias, né? A gente costuma dizer, vamos ver o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 13, nos versículos de 12 a 17. O texto vai falar exatamente sobre isso, sobre a mensagem, comunhão e serviço. Veja o que o texto diz a partir do versículo 12 do Evangelho segundo João, capítulo 13. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então aqui, a mensagem, querigma, ela não funciona isoladamente, porque ela tem que produzir o quê? Resultados práticos e positivos. E aí é necessário, para que haja esses resultados práticos e positivos, como o próprio Jesus ensina, que o membro exercite a koinonia, que é a comunhão, a humildade, e a diaconia, que é o serviço. Então nós precisamos entender esses elementos básicos de comunicação para que a igreja realmente possa funcionar como corpo de Cristo, independente do momento em que nós estamos enfrentando, daquilo que vamos enfrentar ou do que já enfrentamos. Então não se esqueça, querigma, mensagem, koinonia, que é comunhão, diaconia, que é serviço, deve fazer parte da igreja, né? Inclusive continuar fazendo parte da igreja pós-pandemia. Isso deve ser muito bem destacado e deve estar muito claro nas nossas mentes. A outra questão que nós precisamos destacar é que essa transformação, né? Ou transformando a nossa relação com os outros membros. Vai haver essa questão de muita adaptação, de expectativa, mas esse processo de transformação que já existia, ele deve continuar existindo, deve ter sequência através da prática. Nós precisamos levar em conta 4 princípios bíblicos que eu quero deixar com você. O primeiro princípio bíblico que nós temos,
está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo vai falar muito sobre isso. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos de 15 a 16, nós vamos falar desses 4 princípios bíblicos, né? E o primeiro princípio que eu quero destacar está nos versículos 15 e 16, que fala sobre o princípio da integração. Então já começa aí. A igreja à distância somente, ela não vai conseguir praticar ou desenvolver esse princípio da integração. Olha o que o texto diz nos versículos 15 e 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. O que o texto está dizendo? Que cada membro tem a sua função. Cada membro exerce ou deve exercer a sua função. E um membro não deve aspirar o lugar do outro, ou a posição do outro, ou se considerar superior ao outro. Porque quando isso ocorre, esse princípio ele é prejudicado e aí todo o corpo é prejudicado. E aí essa quebra desse princípio provoca a desvalorização do membro, provoca a contestação da vontade de Deus e provoca o afastamento de outros membros. E o principal, vai provocar o desperdício de forças ou das forças. Então eu não sei como é que estava aí você, né, como membro do corpo de Cristo antes da pandemia ou agora durante. Mas eu quero convidar você, após pandemia ou a partir de agora, pensar nesse princípio da integração. E para exercer esse princípio da integração, nós precisamos estar reunidos, nós precisamos estar interligados. Então não se esqueça, você tem a sua função, eu tenho a minha, e nós todos unidos fazemos então parte do corpo de Cristo, que é a igreja, da qual ele é o cabeça, ele deve dirigir. Então não há motivo para a acomodação e não há motivo também para disputa ou para aspirar o lugar do outro, entendendo que temos mais valor ou mais condição. Então esse é o primeiro princípio, o princípio da integração. O segundo princípio, no mesmo capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, mas nos versículos 17 a 18, que é o princípio da oportunidade. Preste atenção, versículos 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Esse é o princípio da oportunidade. Esse princípio visa dar a todos os membros a mesma chance e condição de trabalho. Não há privilégios. Um membro não pode inibir a ação do outro. O membro não pode e não deve ter ciúmes, inveja ou procurar prejudicar a ação do outro quando estamos reunidos. Quando não há falta, ou quando há, melhor dizendo, a falta de oportunidade, quando não há oportunidade, isso vai produzir um desequilíbrio no sistema, isso vai produzir um desequilíbrio no corpo de Cristo. E esse desequilíbrio vai trazer um espírito de concorrência, que não é do cabeça, que é Cristo, né? O corpo vai ficar desfigurado, desequilibrado. Esse espírito de concorrência não faz parte do princípio de oportunidade, muito menos parte do princípio de integração. Há também uma anemia espiritual quando isso acontece. Há uma fraqueza espiritual no corpo de Cristo quando esse princípio da oportunidade é quebrado.
Então, não se esqueça, no retorno, agora tenho certeza que você está ansioso, porque a igreja continuará trabalhando, a igreja continuará avançando, porque a igreja é projeto do próprio Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar do princípio da integração, nós precisamos lembrar do princípio da oportunidade e eu quero compartilhar ainda o princípio da dependência. No mesmo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 12, mas agora nos versículos 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, ou são tão necessários quanto aqueles que parecem ser mais fortes. O princípio da dependência, ele deve existir constantemente. Quando esse princípio é quebrado, vai ocorrer o quê? Primeiro, o enfraquecimento de todos os membros. Preste atenção. Vai ocorrer o enfraquecimento de todos os membros quando nós quebramos esse princípio de depender um do outro. E aí o que vai acontecer? O egoísmo, ele vai passar a predominar nas relações. E nós teremos as confusões, as discórdias, né? As divisões. Então isso, ou essas desculpas que são dadas talvez, mas agora então não vai ter mais isso porque nós vamos ser igreja híbrida, nós vamos ser uma igreja à distância, igreja online. Não deixe esse pensamento tomar conta da sua mente e do seu coração. Ao contrário, enfrente esse momento sempre lembrando desse princípio da dependência. Porque quando a arrogância, essa arrogância ela quebra essa linha de comunicação, ela quebra essa linha de dependência. Então, enfraquecimento de todos os membros, quando há a quebra do princípio da dependência, vai acontecer o egoísmo e aí vai quebrar também os relacionamentos, e aí a arrogância vai aflorar e aí quebra também a linha de comunicação. Então esse princípio da dependência tem que andar junto com o princípio da oportunidade e com o princípio da integração. É importante você assimilar, você compreender esses três princípios. E vamos para o quarto e último que eu destaquei aqui. Mesmo texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e agora vamos um pouco adiante, nos versículos 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Princípio da unidade. Esse é um princípio importantíssimo. E esse princípio vai ser desenvolvido quando estamos juntos, quando estamos reunidos, quando estamos presentes. Porque esse princípio da unidade, ou a unidade, ela é o quê? A fonte geradora de toda a energia da igreja como corpo de Cristo. Além de ser a fonte geradora de toda a energia, de troca ou da troca da mobilidade, ela também é o princípio da harmonia do corpo. Sem unidade, a igreja perde a sua função. Presta atenção, sem unidade, a igreja perde a sua função e a sua missão. Sobre esse princípio da unidade, o Evangelho segundo João, no capítulo 17, versículo 23, vai esclarecer um pouco e reforçar isso. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Olha a profundidade, a importância
do princípio da unidade. A unidade, volto a repetir, ela é a fonte geradora de toda a energia da Igreja Corpo de Cristo. A unidade deve ser desenvolvida. A unidade deve ser o foco objetivo da Igreja Corpo de Cristo. Então nós precisamos sempre ser lembrados de viver realmente como viver essa unidade. E aí voltamos no texto inicial de Romanos capítulo 1, versículo 2, não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformar. E para transformar é necessário que a igreja seja transformada, que ela viva essa transformação. E a melhor maneira de demonstrar essa transformação é vivendo em unidade. E aí eu quero concluir falando sobre o que exige, ou que toda transformação exige uma fonte de disciplina pessoal. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 24, preste bastante atenção, vai dizer o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A igreja, além de ter lá comunicação através da mensagem, comunhão e serviço, além de trabalhar esses princípios bíblicos, o princípio da integração, o princípio da oportunidade, da dependência e da unidade, ela precisa ter disciplina, ela precisa ter foco, ela precisa focar no seu objetivo. E aí, a igreja precisa ser autora e não espectadora no processo de mudança. Nos cultos de domingo às 19 horas durante o mês de julho, nós vamos trabalhar o tema adoração e ação. Porque muitas vezes nós queremos ser adoradores espectadores, nós só queremos participar de longe. É exatamente isso, falta disciplina pessoal, foco. A igreja precisa ser autora e não espectadora nesse processo de mudança. E ela foi criada, ela foi instituída inclusive para ser o quê? Instrumento de Deus na transformação da sociedade. Então vamos falar rapidamente sobre essa disciplina pessoal. Primeiro, disciplina pessoal na prática do ouvir e do falar. João capítulo 8, versículo 47, fala exatamente sobre isso, que é difícil essa disciplina, né? Mas nós precisamos ser disciplinados na prática do ouvir e do falar. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sou ou não sois de Deus. Se nós somos de Deus, nós temos que desenvolver essa disciplina do ouvir e do falar. Isso tem que ser prático na nossa vida. A outra disciplina prática que nós precisamos desenvolver está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, que vai dizer o seguinte: porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos revelastes aos pequeninos. Ou seja, nós vamos entender um pouco aqui essa disciplina da prática do perdão. E aí não é esse texto é de Mateus, mas eu quero falar do texto de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo 25. E agora sim a gente pode ver. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A disciplina da prática do perdão deve fazer parte da nossa vida, e aí sim nós vamos começar essa transformação em nós mesmos. A outra prática
ou melhor, a disciplina na prática da fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, vai falar exatamente sobre isso. Eu faço questão de estar consultando a palavra de Deus para que fique claro que não é pensamento humano, mas é aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Segundo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, vai dizer o quê? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. A fé precisa continuar fazendo parte da nossa vida. A fé precisa continuar fazendo parte da igreja pós-pandemia. Isso nós não podemos jamais esquecer, nós não podemos relevar, nós não podemos deixar de lado. A outra disciplina prática que nós temos que ter é a disciplina prática da liberdade. A liberdade deve ser bem utilizada. Gálatas capítulo 5, versículo 13 vai dizer o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros por amor. Isso tem que ser, se a gente não tiver um foco, não tiver uma disciplina, não tiver um preparo, não estiver nos aprimorando, nós não vamos conseguir realmente exercer essa transformação. E a dos hábitos, então? Nossa, isso é um desafio tão grande, né? E aí, Colossenses capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. É um desafio grande, por isso que nós precisamos ser comparados com aquele atleta que fica treinando, né? O jogador de futebol, ele se prepara, ele treina para conseguir êxito no seu objetivo, que é conquistar o título. Olha o que o texto diz com relação à prática de hábitos. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você for fazer, muda hábito. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Quando há transformação, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos ser disciplinados nos nossos hábitos. E aí sim, a disciplina que nós temos que ter muito mais que antes, que é a disciplina do tempo. E agora nós temos uma dificuldade, né? Porque nos acomodamos, ou melhor, gosto de usar essa palavra acomodação, mas nós nos adaptamos ou fomos obrigados a viver um período, né, novo. E aí, Efésios capítulo 5, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 5, os versículos 15 e 16 vai falar sobre a disciplina na prática do tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu acho que não há nenhuma dúvida disso. Nós precisamos aproveitar o tempo, nós precisamos retomar quanto antes, né, o congregar, o viver a igreja como corpo de Cristo, e precisamos ter disciplina no tempo. E por último, é claro, a disciplina na prática da santidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo vai falar exatamente sobre isso. Nós precisamos desenvolver a santidade. E para desenvolver a santidade, nós precisamos também caminhar juntos, nós precisamos crescer. Desenvolver essa prática de santidade é um processo, né? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, diz assim: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te torneis cúmplices de pecados e de outros, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo aqui instruindo o jovem pastor Timóteo. Cuidado com o ambiente que você vive, cuidado para não ser influenciado por esse mundo e muitas vezes tomar algumas decisões precipitadas. Concluo. A Igreja de Cristo pós-pandemia, ela continuará a mesma. Depende de cada um de nós
membros do corpo de Cristo, falando da igreja sempre como o corpo de Cristo. A sua essência deve continuar a mesma. A sua missão deve continuar a mesma. Aliás, a missão que o próprio Jesus confiou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir dos versículos 18 a 20. Ide, pregai, fazeis discípulo, mas para isso nós precisamos ser exemplo. O mais importante de tudo isso, meus queridos e amados irmãos, prezados amigos e visitantes que nos acompanham, a igreja continuará viva, ela continuará sendo o corpo de Cristo e nós, como membros, precisamos continuar desenvolvendo a nossa missão, que temos o privilégio de desenvolver, porque foi a nós confiada, e Deus vai continuar nos abençoando. Não se esqueça, a igreja deve trabalhar na comunicação da mensagem, comunhão e serviço. A igreja precisa cumprir os princípios bíblicos, que é o princípio da integração, o princípio da oportunidade, da dependência e da unidade. E a igreja precisa continuar focada, ela precisa ter aquela disciplina pessoal na prática do ouvir e do falar, na prática do perdão, da fé, da liberdade, dos hábitos, do tempo e da santidade. Que o Senhor nos abençoe a continuar como igreja, corpo de Cristo. Pense nisso. Não pense na igreja à distância, na igreja conectada. Claro que nós vamos continuar, alcançamos muitas vidas, é uma ferramenta de evangelização. Mas se você já faz parte da igreja de Cristo como membro, igreja corpo de Cristo, nós devemos retornar, nós devemos caminhar, nós devemos continuar desenvolvendo a missão confiada, até que Cristo nos chame ou até que Ele volte. Grande abraço a todos, que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo e que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas e que Ele continue nos dando da sua graça, do seu amor e do seu cuidado. Até a próxima, se Ele nos permitir.
agora vamos às nossas comunicações. As nossas transmissões são domingo às 10 horas da manhã, pelo canal YouTube Batista Vila Formosa, temos Manhã de Estudo e também Manhã Kids, uma programação especial feita para o seu filho estar acompanhando. Às 19 horas, temos também o nosso culto online, transmitido pelo YouTube Batista Vila Formosa, mas também temos o culto presencial. Será um imenso prazer tê-lo aqui conosco, mas para isso, é claro, é necessário que você reserve o seu lugar nesse número que está aí na tela. Às quartas-feiras, também temos o nosso culto presencial às 20 horas, que também é necessário que você reserve o seu lugar, pois estamos todos seguindo as medidas aí impostas pelo governo nesse momento de pandemia. Às quintas-feiras, às 20 horas, teremos o De Frente com o Pastor. Será um programa transmitido pelo canal do YouTube do pastor Adilson Brandão. Então, para isso, é importante que você entre no canal dele, curta, compartilhe, ative as notificações, para você estar aí sempre por dentro das programações desse canal também. O nosso muito obrigada vai a você que tem se mantido fiel nesse período de pandemia, que tem contribuído com a igreja, que tem dizimado, que tem nos ajudado a fazer diferença na vida das pessoas e de nossa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família.